Olá, família! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Meu nome é João Costa e hoje é dia 10 de fevereiro de 2023, 16 horas e 20 minutos, horário de Brasília. Vamos lá, a notícia que a gente vai ler agora é da edição 151 da revista Oeste. Saiu hoje, tá no ar, e a notícia é do Silvio Navarro, A Culpa é dos Outros. Se você ainda não é assinante da revista Oeste, você está perdendo a oportunidade de se atualizar e saber o que realmente está acontecendo com o nosso país. Enquanto ficarmos consumindo produtos e notícias da velha mídia, nós seremos enganados. Então, a dica que eu deixo para vocês aqui é: se inscreva no Rumble da Revista Oeste, acompanhe os programas da casa e seja um assinante da Revista Oeste. Eles não aceitam dinheiro público, ok? Somente os assinantes mantêm a revista funcionando. Então eu aconselho você a fazer isso. Vamos para a notícia? Deixa eu transicionar aqui para vocês. Queria mostrar a capa. Os bonitos, né? Os dinossauros com ideias glamurosas, né? Não tão glamurosas assim. Deixa eu ligar aqui para vocês a câmera para vocês me acompanhar. A culpa é dos outros. 40 dias depois da posse, Lula e seus auxiliares investem na agenda ideológica ultrapassada e nos discursos revanchistas e esquecem de governar. Por Silvio Navarro, publicado hoje, entrou no ar às 10 horas e 15 minutos, horário de Brasília, edição 151 da revista Oeste. Se você ainda não é um assinante, corra lá e assine, por favor. Vamos à notícia? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez 14 discursos desde que voltou ao poder, no primeiro dia do ano. Já falou para plateias no exterior, para governadores, sindicalistas, na abertura do ano judiciário e no plenário do Congresso Nacional. Sua mensagem fica cada dia mais clara: Lula não quer trégua. Todas as falas públicas do presidente estão disponíveis no acervo digital do Palácio do Planalto. O Oeste produziu uma planilha com as palavras utilizadas e contou quantas aparecem à exaustão. Há mais de 30 citações a, abre aspas, ricos e pobres, fecha aspas, e 8 vezes a ladainha de que, abre aspas, um grupo do andar de cima vive da exploração do proletariado, fecha aspas. E é muito interessante a gente ver com essa mentalidade do proletariado que se fala tanto e tanto e tanto e tanto, né? Mas se a gente for olhar hoje, quem explora o proletariado são os políticos, né? Esta classe que explora o proletariado, que tecnicamente somos nós, né? A mão de obra, são eles. Olha quem está falando, né? Que insano. Mas eu vou me conter com as minhas opiniões aqui. Os termos golpe e golpista também encabeçam o ranking de palavras, junto de um arsenal de adjetivos para desqualificar o antecessor Jair Bolsonaro. Há uma enorme variedade em emprego do verbo mentir e suas variações. Aparecem 24 vezes, portanto, mais de uma vez por discurso, abre aspas, das mentiras fabricadas contra o PT, a mentira do impeachment de Dilma Rousseff e a fábrica de mentiras que se criou neste país, fecha aspas. Por outro lado, não há uma única menção até agora à corrupção, marca indelével da era petista. A saudosa Dilma Rousseff. A escolha do palavrório é autoexplicativa. Lula pretende usar seu mandato para uma revanche contra o campo político que derrotou o PT nas urnas em 2018 e por muito pouco não repetiu o desempenho no ano passado. Aí isso aí é outra história com as urnas fraudadas, né? Não vamos levar isso em consideração, não quero tocar nesse assunto aqui também. E as novas bancadas robustas de conservadores no Congresso.
Ao adotar a linha vingativa, o petista também inflama a militância de esquerda nas redes sociais, muito mais ativas e organizadas desde o ano passado, e parte das redações da velha imprensa. É possível que, mesmo com o anúncio do fim do consórcio de mídia, as paixões políticas ainda demorem um pouco para se aquietar. Pelo menos até a fixação por Bolsonaro passar, e isso vai demorar muito tempo para acontecer. A cronologia dessa agenda revanchista começou logo depois da vitória de Jair Bolsonaro em 2018 por um grupo de advogados. Eles formaram um movimento batizado de Prerrogativas. A intenção era minar os 7 anos de trabalho da Operação Lava Jato, reabilitar juridicamente Lula e ajudar o cartel de empreiteiras do Petrolão. O grupo obteve sucesso nos tribunais superiores. Contudo, decidiu não cessar fogo e apoiou a campanha Sem Anistia para perseguir Bolsonaro e seus apoiadores. Os líderes informais do grupo são os ministros da Justiça Flávio Dino e seu principal auxiliar, o secretário nacional de Justiça, Augusto de Arruda Botelho, ex-advogado da Odebrecht. Abre aspas. Não se trata de perseguição. Não podemos baixar a guarda para lavajatistas. Sabemos o que fizeram com o país. Deixaram um rastro de destruição e de miséria. Fecha aspas. Marco Aurélio de Carvalho, coordenador da Prerrogativas, ao jornal Folha de São Paulo. Não podemos baixar a guarda para lavajatistas, diz grupo de advogados sobre recuo de Dino na PRF. Jurassic Park. Nesta semana, um dos expoentes das ideias fossilizadas do PT, Aloysio Mercadante, recorreu ao bordão de vingança sem anistia, em sua posse no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. Abre aspas. O respeito à soberania do voto, às instituições democráticas e à Constituição é uma exigência fundamental para a nova diretoria do BNDES e para toda a sociedade brasileira. Desta vez, presidente Lula sem anistia. Fecha aspas. Deixa eu ver quanto tempo tem esse vídeo aqui. Gigantesco. Não vai dar nem para mostrar aqui para vocês. O vídeo tem 1h, 16 minutos e 5 segundos. Ficaríamos aqui eternamente, então não vamos nessa, ok? Reprovado nas urnas depois de 2002, Mercadante cuidava do projeto arcaico da Fundação Perseu Abramo. Na virada do ano, Lula conseguiu rasgar a lei das estatais para colocá-lo à frente do BNDES. O aliado tem a missão de cumprir uma das ameaças de campanha, usar o banco público para financiar países de esquerda que faliram desde que o PT saiu do poder. A embalagem é que se trata do resgate da ideologia bolivariana de união da América Latina contra o imperialismo estadunidense. Lula ainda recorreu à narrativa absurda de afirmar que as ditaduras de Cuba e da Venezuela deram calote no BNDES porque não gostavam de Bolsonaro. Mais uma vez, não houve nenhuma menção à corrupção descoberta pela Lava Jato ou a garantia de empréstimos firmada com laço de charutos cubanos. O que aconteceu com o dinheiro que foi parar em Caracas. Aí aqui a gente tem, né, uma cartilha que eles fizeram das ideias bem pré-históricas. Jurassic Park. As ideias de um político revanchista e parada no tempo. Os cubanos não querem copiar o modelo do Brasil, eles querem fazer o modelo deles. Vocês sabem que, depois de um momento auspicioso, houve um golpe de Estado que derrubou a companheira Dilma Rousseff. O que aconteceu no Palácio do Planalto, no Congresso, no STF, foi uma revolta dos ricos que perderam as eleições. O empresário não ganha muito dinheiro porque ele trabalhou. Ele ganha muito dinheiro porque os trabalhadores dele trabalharam. Quem sonega não é o trabalhador, porque é descontado no olerite. A responsabilidade fiscal e a social são antagônicas por causa da ganância das pessoas mais ricas. Foi um processo errático na Eletrobras, um processo leonino contra os interesses do povo brasileiro. Foi uma privatização lesa pátria.
Se eu compro comida, é gasto. Se compro para o pobre, é gasto. Se coloco dinheiro na saúde, é gasto. Na educação, é gasto. A única coisa que não é tratada como gasto neste país é o dinheiro que a gente paga de juros para o sistema financeiro. Pelo contrário, Lula fez um malabarismo retórico e deu um jeito de, mais uma vez, envergar seu discurso para a luta imaginária de classes. E pior, conseguiu misturá-la aos atos de vandalismo ocorridos em Brasília no dia 8 de janeiro. Abre aspas. O que aconteceu no Palácio do Planalto, no Congresso e no STF foi uma revolta dos ricos que perderam as eleições. Nós não podemos brincar, porque um dia o povo pobre pode se cansar de ser pobre e fazer as coisas mudarem neste país, fecha aspas. É o que o Lula quer de verdade, é que esse povo continue pobre. Afinal de contas, quantos brasileiros já não perderam os seus empregos de dezembro até esses primeiros dias de fevereiro, né? A gente tá vendo as americanas que estão quebrando, quantos professores já não foram mandados embora, quantas pessoas por aí, né? Isso é só o começo, né? Isso é só o começo. A leitura das falas oficiais do petista neste ano é uma verdadeira viagem no tempo. Em vários momentos, Lula parece estacionado no discurso de chão de fábrica da criação do PT, na virada dos anos 80. Taxar fortunas, aumentar salários e punir os patrões. Em outras, lembra o candidato à presidência na campanha de 89, reverter privatizações e autonomia do Banco Central, inchar o Estado gastador e até já flerta com a ideia de imprimir dinheiro. E aí, tem uma imagem aqui de $1, Lula presidente. Cartaz da campanha de Lula em 1989. Eu não fiz a dívida externa. Aí mostra uma mãe, acredito com uma lata buscando água, e os seus filhos, pelo jeito, nada felizes, né? Interessante, né? Porque Lula quer voltar muito a 1989, porque até a transposição do Rio São Francisco já cessou, né? E as pessoas agora dependem novamente do caminhão-pipa para tomar água e estão morrendo de sede no Nordeste. Olha que loucura. Mas só um adendo, né? Uma colocação assim que não é muito oportuna neste momento. O alvo da vez é o executivo Roberto Campos Neto, a quem se referiu como esse cidadão. O petista chegou até a errar a taxa básica de juros, falou em 13,5% em vez de 13,75%. Mas, para Lula, pouco importa. A ideia era mesmo encerrar o discurso ao seu estilo messiânico, abre aspas, quando o Banco Central era dependente de mim, fecha aspas. Lula tenta se antecipar ao desastre econômico que está no horizonte com sua agenda jurássica. Quer empurrar o problema para o chefe do Banco Central, único nome de peso que não foi indicado por ele. Afinal, com o PT sempre foi assim, a culpa é dos outros. Aí a gente tem aqui, ó, um cartaz de campanha de 1989. Encontro com Lula. Olha que belezinha. Em defesa das estatais e do serviço público. Democratizar sim, privatizar não. Debate, festa. 4 de agosto, 18 horas, UERJ. Frente Brasil Popular. O que eu vou falar para vocês, meus caros? O que irei falar para cada um de vocês? A culpa é dos outros, não é do PT. Aquela ladainha, isso em 2002, quando Lula chegou ao poder, já falava de uma herança maldita, né? Fernando Henrique Cardoso. E a mesma ladainha veio agora com o do Bolsonaro, que deixou um caos na economia, deixou um caos das estatais, sendo que a culpa sempre é dos outros e nunca é do PT, né? Infelizmente, como as pessoas estão jogadas por aí, estão preocupadas em correr atrás de suas coisas, né? Isso é... Quem sou eu aqui para questionar
que cada um faz com o seu tempo, o que cada um faz com os seus recursos, né? Mas estamos aí vivendo um tempo onde não existe mais, infelizmente, no nosso país, uma mídia real e verdadeira. Existe algumas que eu trago aqui para vocês, Gazeta do Povo, Revista Oeste, que não dependem do dinheiro público e sim dos seus assinantes. E algumas outras picadas menores aí, como, por exemplo, o Jornal da Cidade Online, Terra Brasil Notícias, entre outros pequenos jornais que fazem alguma coisa para que nós possamos estar atentos ao que realmente está acontecendo no nosso país. Mas, infelizmente, com os 215 milhões de brasileiros, aqueles 120 milhões que passam fome, segundo a nossa querida ministra do Meio Ambiente, a nossa querida Marina Silva, né? Soltou essa pérola para os gringos, né? Infelizmente, muitas pessoas, a grande maioria, talvez a grande maioria não, né? Mas a gente pode colocar aí pelo menos que metade da população brasileira estão com seus olhos fechados, acreditando que existe democracia no nosso país, onde os três poderes são atuantes. Isso já não acontece mais. O STF assumiu a responsabilidade de tudo isso. Então nós não temos mais uma democracia em nosso país. Segundo ponto que a gente tem que levar em consideração aqui, nós já tivemos, né, no ano de 2023, um campo de concentração no nosso país e ainda existem centenas de presos políticos, patriotas, pessoas, brasileiros inocentes nas cadeias devido ao Gulag que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023, naquela invasão na Praça dos Três Poderes lá. Claro que os que invadiram, que quebraram, que depredaram, merecem ser punidos num processo legal, justo. Mas aqueles que estavam no acampamento, que nem participaram, aquelas senhorinhas que estavam lá nos acampamentos, foram enganados, foram levados pelo campo de concentração e continuam presos e ninguém fala mais sobre esse assunto. Esse é o Brasil em que nós vivemos e as pessoas precisam entender que precisamos manter e fazer com que mais jornais, como Revista Oeste, por exemplo, que trago a notícia aqui, possa crescer para ser uma voz ativa. Estava acompanhando a Revista Oeste ontem, tinha mais de 50 mil pessoas assistindo no Rumble. No Rumble, porque no YouTube eles estão censurados. E chegou a hora da gente dar uma resposta, não só para a velha mídia, como canais abertos no nosso país, não posso mencionar o nome aqui, que fazem a cabeça das pessoas e já estão perdendo muitos espectadores. Nós precisamos também dar uma resposta para essa velha mídia, para esses jornais impressos e digitais. Precisamos dar uma resposta para essas pessoas e também para essas big techs que estão censurando as pessoas, né? Infelizmente. Acredito que o povo brasileiro precisa se levantar e entender que nem tudo está perdido, mas que nós não estamos vivendo tempos normais no nosso país e que, do jeito que as coisas estão indo, vai piorar muito rapidamente. Eu espero que você seja um assinante da Revista Oeste, seja um assinante da Gazeta do Povo e consuma o verdadeiro jornalismo no nosso país. Tirando esses 4 que eu mencionei, não existe jornalismo no nosso país, infelizmente. Mas, João, e aquele lá do G? Esquece, gente. Não existe mais, infelizmente. Então eu espero que vocês se tornem um assinante da Revista Oeste, da Gazeta do Povo, do Jornal da Cidade Online, Terra Brasil Notícias, e que possamos ver o que este governo irá fazer com o nosso país. Eles vão quebrar o nosso país. Acredite, infelizmente.